Ó, galera, estamos aí na questão 70 do Caderno Azul, né? Questão da prova do Enem. E é uma questão que está tratando sobre ditadura ou regime militar, dependendo do ponto de vista. Mas, assim, as provas de vestibular, eu sempre cito que você tem temas. É, o tema da ditadura é um tema que é exposto como ditadura. Olha a violência, que observa a incidência dos casos de violência durante o período, e tem uma abordagem voltada para tratar desse tipo de repressão, desse tipo de atuação marcada pelos abusos realizados pelo regime no período. Então, assim, não é para exaltar o momento, é para criticar, para questionar. Então, você, independente do que você acredite, fazer o Enem, você tem que ter a visão de que, olha, o Enem ele vai colocar em xeque o regime, a ditadura. E isso vai gerar um cenário de pressão no própria visão sobre o regime, né? De colocar questionamento, de é, colocar uma visão de, olha, a gente precisa acabar com esse regime. Então, existe uma perspectiva sobre a ditadura da violência causada. O Enem, os vestibulares em geral, eles fazem isso. Quem é que não vai fazer isso? Prova militar. Prova militar que vai exaltar milagre econômico, que vai exaltar as benesses do regime, né? Então você vai ter esse tipo de construção. Aí vamos lá. Cemitério é a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe do exódio perdeu o momento que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. Olha que doideira. A galera com medo, é um clima de medo. E aí você tem continuando, quatro jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara, chorando, dizia: eles matam, eles matam. Não pergunte nada, não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo, ouviram-se dois curtos discursos. O primeiro, da atriz Ruth Escobar. Ouviram-se dois curtos discursos. O primeiro, da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? O segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade. Tanto horror perante os céus. Então, é uma descrição muito pesada. É uma descrição muito pesada, é uma descrição que está colocando no ventilador a violência realizada pela ditadura, está se abordando a morte do Herzog de 75. No ano seguinte teve a do operário Manuel Filho, no mesmo local, no DOI-COT de São Paulo, e isso vai gerar o afastamento do general Ednardo, das duas situações, com o Geisel colocando o general Ednardo para escanteio. Por quê? Porque o Ednardo ele tinha uma atuação muito linha dura. E o Geisel, ele perpassava entre as duas vertentes, né? Tem ações do Geisel que você vê que ele está sendo um liberal conservador e ações do Geisel que ele está sendo linha dura. Então, assim, essa situação, por exemplo, mostra um Geisel de, pô, não dá mais. A gente tem que pensar também que a gente já está vivendo o pós-primeira crise do petróleo. Isso impacta severamente a economia do regime e, com isso, você tem um regime, uma ditadura que começa a dar sinais de enfraquecimento. Por exemplo, a morte do Herzog é um virada de chave. Uma pressão maior da Associação Brasileira de Imprensa, de uma pressão maior da OAB, de uma pressão pela anistia, de uma pressão pelo fim dos atos institucionais. Então você vai tendo um movimento pela redemocratização. Isso é muito importante. Mas vamos lá. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, 75 para ser exato, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente: um regime político ditatorial, um regime político marcado por violência. Letra A, incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional. Não está se falando nada de integração, estética popular, de articulação da população com o governo. Então, está muito fora isso. Você seria muito punido nessa ideia. São palavras difíceis para confundir o candidato. Essa questão é chata por conta da quantidade de texto nas alternativas. B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo da propaganda cívica. Não estou tendo um relato de uma propaganda de 7 de setembro, de uma propaganda de 15 de novembro, de Brasil ame ou deixe, ou ninguém segura este país. Não estou tendo uma propaganda ufanista, uma propaganda de cidadania. Estou tendo um relato de um enterro marcado por violência
marcado por uma prática violência do regime que gerou a morte do enterrado. Então é importante pensar isso. A letra B, ela é perigosa, né? Porque aí você, caramba e tal, isso aconteceu no regime sim, mas não se enquadra aqui. Letra 6, institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Sem sombra de dúvida, né, que a gente tem um gabarito Charlie, beleza? Isso é fato, porque o cara morreu por quê? O cara morreu a partir de uma denúncia de um jornalista que não ia com a cara dele. O cara é convocado do doicode por possíveis relações com células de Partido Comunista, de PCB. O cara vai de boa vontade e é morto. Então, assim, é aquela cena ridícula, aquela foto ridícula que eu vou colocar aí. É pesado, mas tem que colocar dele, o corpo dele daquele jeito. Ah, ele cometeu suicídio. Não, ele se suicidou. Né? Suicidaram ele, melhor dizendo. Ele não comete suicídio. Ele foi suicidado. A frase é essa. Porque ele foi executado nos corredores do regime. Letra D. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores. Também não. Não está tendo um evento aqui, não está tendo um evento organizado pelo governo. Está tendo um enterro de uma pessoa que foi morta pelo governo. Então, não se enquadra aqui. Letra E. Estatização dos meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais. Você, na história, não teve uma... Aí na ditadura não teve uma estatização, não teve uma tomada de meios de comunicação para tal. Então é importante a gente destacar que isso não ocorreu, né? E aí poderia ser até uma prática interessante, né? Seria válido pensar a ditadura fazer isso, ter um canal próprio, mas não aconteceu. Então a letra E é perigosa, porque se o candidato não conhecer muito sobre o que a ditadura fez, ele pode acreditar que a ditadura realmente estatizou um meio de comunicação para divulgar, né? Mas mesmo assim não se enquadraria no enterro. Beleza? Então é importante a gente destacar isso. E aí, de novo, gabarito Charlie, como tá aí na tela. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai pegar outra questão para corrigir. Então fica aí, que daqui a pouquinho a gente volta. Valeu?